grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimo. Até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, oro por essa palavra mais uma vez e peço, Senhor, que Tu abençoe cada pessoa que entrou por essas portas, que haja reverência, Senhor, que haja temor nos nossos corações, porque o temor, diz o Teu servo, que é a sabedoria, o princípio da sabedoria. Que haja temor em cada alma que entrou aqui, cada criança, cada moço, cada moça. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa pôr ordem nesse culto, que ninguém converse, que ninguém ria, que ninguém descasque bala aqui, tira papel de bala para as crianças, para si mesmo, ou de bolacha, qualquer coisa, Senhor. Abençoa que haja temor em nossa vida, porque a ordem, nós sabemos da igreja, é que retém o Espírito Santo conosco. E nós aqui, sem o Teu Espírito, Pai, o que seria de nós, o que adiantaria nós estar aqui, se Tu não estás nessa reunião? Tu é o importante para nós. Por isso eu peço que Tu abençoe cada pessoa e ajude, Senhor, cada pessoa que entrou por essas portas. Que todos saiamos daqui mais alegre, com mais fé, com ânimo, para Te servir, ser fiel a Ti. Ó Deus, abençoa nós, abençoa a palavra, unge o Teu servo que vai falar. Põe as palavras nas minhas bocas conforme a necessidade de cada um. E unge também cada coração para receber a Tua palavra, Senhor. Grande Deus, no nome de Jesus Cristo eu peço por essas bênçãos. Amém e amém. Sentai. Glória a Deus. Eu tenho a mensagem aqui. Israel em Cades Barneia. Mombrana diz que Cades Barneia é um lugar onde é um vale de decisão. Foi o vale de decisão para Israel. E nós também temos os nossos dias em Cades Barneia. É o vale de decisão e também o lugar de julgamento. Você sabe, a palavra de Deus, quando ela está sendo lida, ela veio para nos julgar. Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo. São João capítulo 5, versos 12 por ali em diante, diz assim, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas as palavras que eu vos tenho dito, essa vos julgará naquele dia. Então você sabe que agora nós estamos diante de um trono de julgamento. Nessa hora, quando a Bíblia é aberta aqui, nós temos um trono de julgamento. Então, o irmão Brando disse que naquele dia, em Cades Barneia, foi um vale para eles de decisão. Eles tinham que se decidir. Israel tinha que se decidir. Ou entrar na terra, ou ficar ali. Então, Moisés, o profeta do Senhor, ele chamou 12 espias em Cades Barneia e mandou eles espiar a terra. E eles foram a espiar a terra. Eu vou ler aqui uma partezinha aqui onde está falando. Note que Cades Barneia parece em cena onde tinha que haver um julgamento. Então Moisés escolheu 12 homens, um de cada tribo, e ele enviou a espiar a terra. Quando eles voltaram, eu desejaria que você observasse o relatório. Eles disseram, a terra é muito boa.
Ó, é uma terra maravilhosa, onde mana leite e mel. Mas 10 deles disseram: nós não podemos tomá-la. Nós não podemos tomá-la. Ó, disseram, encontramos os amoreus, os medianitas, os cananeus e todos aqueles, e nós parecemos como gafanhoto ao lado deles. Eles são enormes, enormes, companheiro, e suas cidades são todas muradas, e não há maneira de entrarmos nela. Os nossos corações desfalecem dentro de nós, não podemos tomá-las. E o voto popular do povo apoiou, mas ali permaneceram 2 deles, um chamado Calebe e outro Josué, os quais trouxeram um cacho de uva, que era necessário 2 homens para carregá-lo. Disse Calebe: aquiete-se diante do profeta. Aquiete-se, disse, somos capazes de tomá-la. Vamos possuí-la imediatamente. Mas ficou a voz de Josué e Calebe contra 10 homens que também tinham ido espiar a terra. E a Bíblia diz aqui, em Número, capítulo 13, e o versículo, eu vou começar do 23, desde o capítulo 13, no começo já começa a falar, mas vamos começar do 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, uma vara, né? Como também romas e figos, e chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram. E os filhos de Israel depois voltaram de espiar a terra, a fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, em Cádiz. E tornando, deram-lhe a conta eles, e toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes também. E ali vimos os filhos de Enaque, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, e os jubiceus, e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Vocês podem olhar. Ali habitavam os cananeus, os jubiceus, os heteus, tudo eu, né? O eu. O final deles era eu. Esse eu é que tem que sair da frente. É esse eu que eles tinham que derrubar. E é esse eu que nós também temos de derrubar no vale da nossa decisão. É o eu faço, o eu mostro, e eu entendo, eu creio, eu acho que é assim. Tudo isso tem que sair e permanecer a palavra de Deus como ela é. Amém? Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos nós aos seus olhos. Agora você vê, 10 homens traz notícia que não dava para ir. A terra era boa, eles disseram, mas nós não vamos conseguir entrar nela. Mas o irmão Brana disse que Josué era um homem baixinho. Ele então, para falar para o povo, ele não podia nem falar diretamente, ele arrumou um caixote, qualquer coisa, e ele subiu em cima, e ele disse: nós somos mais do que vencedores.
nós pudemos entrar e possuir a terra. Aleluia. Nós temos capaz, diz assim, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos quais subiram a espiar a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. No capítulo 14, versículo 8, ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor. Não temai, ó povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Aleluia. Ali tinha um homem valente, um homem que não estava olhando o tamanho do problema, ele estava olhando para o Senhor. É o que você deve fazer também. Você não olha as consequências, você não fica medindo o tamanho do inimigo. Mombrana diz que não é o tamanho do cão na briga, mas é a briga do cão que vale. O tamanho não manda nada. Agora olhar o gigante, tinha gigante, realmente, ali tinha gigante, ali tinha os anequitas, os anequim, a Bíblia fala, eram descendentes de gigantes, homens grandes, homens poderosos, mas como Josué disse, o Senhor tem desamparado eles, e tem amparado nós. Vamos subir. Eles tinham que entrar e conquistar a terra. E teve uma coisa, mas quando aqueles 10 homens se colocaram de pé, o povo deu ouvido à maioria. Tem muitos que dizem que a maioria é a voz de Deus, mas isso não é verdade. Não. A maioria não é a voz de Deus. A maioria é a voz do homem. Muitos dizem, a maioria, quando tem a maioria, Deus está na maioria. Não, Deus está na minoria. Deus não está no maior, Deus está no menor. Por isso, se você quiser ir para o céu, o caminho para cima, você sabe como é que é? É você descer, é para baixo. Deus não está no maior, Deus não está na maioria, Deus está na minoria. Não temas, ó pequeno rebanho, a vós foi dado do agrado do Pai vos dá o reino. Não temas, ó pequeno rebanho, é um pequeno rebanho. Então, quando eles chegaram ali, eles viram aquela multidão, aqueles soldados, aqueles exércitos poderosos, eles temeram. E o povo caiu a chorar, e a lamentar, e a murmurar. E começaram a dizer, Moisés e Arão, eram 2 irmãos, só eles pensam que são santos. Nós também somos santos. E ali já levantou-se Coré, Datã, Abirão, e já começaram a incentivar o povo a voltar para o Egito. E começaram a falar, lembra lá no Egito, verdadeiramente vocês eram escravos lá, vocês trabalhavam, mas você tinha aquela panelada de carne com cebola, e aqui, com este maná que cai dos céus, isso todos os dias. E começaram a encher o ouvido do povo, e o povo caiu a chorar, caiu a lamentar, e Deus se irou-se naquela hora de uma tal maneira, que ele chegou a dizer assim, eu vou liquidar todos. Chamou Moisés e Arão à parte, disse, eu vou liquidar todos, e de ti vou levantar um povo. Outro dia falei sobre isto, citei algo sobre isto, e vou levantar um povo de ti. Então foi ali que Moisés se meteu na brecha e disse, Senhor, o que dirão as nações sobre ti, que tu tirou este povo do Egito, prometeste a Abraão, a Isaque, a Jacó, que poria nesta terra, e agora tu mata tudo num dia só? O que eles vão dizer? O Senhor não conseguiu, lembra da tua palavra. E aquilo ali fez parar Deus. Deus parou naquela hora, porque ele disse, lembra da tua palavra, porque Deus tem compromisso é com a sua palavra. Ele não disse, tem umas mocinhas lá que querem casar, estão preparando um enxoval, Senhor. Tem aquelas velhinhas lá, Senhor, elas estão querendo chegar no céu, estão lutando para chegar. Se ele falasse isso, não ia adiantar nada. Mas ele se lembra da tua palavra que prometeste a Abraão, a Isaque e a Jacó, que poria esse povo nessa terra. O que vão dizer as nações que tu não conseguiste colocar lá? Então nessa hora o Senhor parou. Ele para pela sua palavra. Deus não tem compromisso com nada, irmão. Você tem que saber disso. Deus não está ligando para nada, para denominação.
Deus não tem compromisso com denominação nenhuma. Ele só tem compromisso com a sua palavra. Ele diz, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele não disse assim, ó, passa com a denominação, passa isso, passa aquilo, mas aquela denominação vai permanecer, ou aquela igreja, ou aquela, que seja lá qual for. Nem com o tabernáculo ele não tem compromisso, não. Porque se nós se tornar uma denominação aqui, ele segue adiante e nós ficamos aqui fazendo 95% do que nós fazíamos antes. Eles aprendem. Pessoas aprendem a fazer o culto, fazer maravilha. Chega aqui, tem gente que vai para frente do espelho, ensaio, vê que faz o povo chorar. Mulher pregadora faz o povo chorar. E ela está fazendo o quê? Uma obra para Deus fora da vontade de Deus. Porque Deus disse para ela não ser pregadora. Disse para ela, sim, convidar as pessoas para vir no culto. Como a mulher samaritana saiu lá e disse, ó, tem um homem aí que disse toda a minha vida, é ele um profeta. Vamos lá ouvir. E ajuntou homens, mulheres, talvez crianças, tudo. Ela fez esse trabalho para Deus, dentro da vontade de Deus. Agora, quando uma mulher sai do seu lugar e vem aqui para o púlpito ensinar, ela está fazendo uma obra para Deus fora da vontade de Deus. E Deus não tem compromisso com ela. Você sabe que Deus tem a sua vontade e a vontade permissiva. É como um pai, o filho fica, pai, deixa eu ir lá, pai, deixa eu ir lá. Ele não quer que o filho vá naquele lugar, mas o filho vai. Eu tenho essa experiência com o meu filho. De vez em quando ele, pai, eu quero ir lá, eu quero ir lá. Eu não quero que ele vá, mas porque demora tanto ele falar, eu digo, então vai. Isso é a minha vontade? Não. É a vontade permissiva, eu permiti que ele fosse. Você está entendendo? Assim é Deus. Às vezes as pessoas querem ir para um lugar, vai lá, ora, Senhor, deixa, Senhor, faça, Senhor. Porque demora, ele diz, vai. Mas não é a vontade dele. Agora nós devemos andar dentro da vontade perfeita de Deus. E a vontade perfeita de Deus é a sua palavra. Amém? Então naquele dia se levantaram ali e choraram, quiseram voltar, vamos voltar para casa. Lá no Egito nós tínhamos aquelas paneladas de carne, agora aqui só esse maná. Olha o que estava rejeitando. Comida de anjos, maná era comida de anjos que descia do céu. Quando eles tiveram sede, Moisés foi lá na rocha, bateu na rocha, e daquela rocha saiu água, e eles beberam água da rocha, água cristalina, aleluia. E eles estavam ali reclamando, porque se lembrando o que eles tinham lá no Egito. E muitas vezes nós estamos aqui também reclamando, lembrando o que nós tínhamos lá nas denominações. Aqui não está ninguém alisando as costas de ninguém. Nós estamos mostrando aqui 2 caminhos, céu ou inferno. Você escolhe. Aqui ninguém vem dizer assim, ó, aqui, ó, mano, anda de qualquer jeito, Deus quer o coração. Não, Deus quer o seu coração, sim, mas quer o seu corpo também, quer 100% de você. Ele não quer, se você não crer nele 100%, 99,9% não adianta. Ele quer tudo de você, quer tudo de mim. Ele quer nós para ele. Eu poderia ler aqui na Bíblia que ele até tem ciúme de cada filho. Ele fez você para ser o templo dele. Você é o templo do Espírito Santo. Quer ver aqui? O irmão Brano ainda fala também nessa mensagem aqui. Algo assim. Vamos ler essa parte aqui, 16. Não sei se está aqui, mas olha só. Agora, todo o Antigo Testamento e todos os seus personagens, característica, foram apenas uma sombra, figura, ou a pedra fundamental. O Novo Testamento junta a lei e a dispensação. Muitas pessoas têm se referido isso como a dispensação cristã, mas não é. Esta é a dispensação do Espírito Santo. A dispensação cristã durou 3 anos e 6 meses. A lei durou por vários e centenas de anos. Então a dispensação cristã foi o que uniu o fundamento, o Antigo e o Novo Testamento. Muitas vezes nós vemos na Bíblia, muitas vezes se refere-se ao Atos dos Apóstolos, sim, chamado. Eu sempre gosto de me referir a isso como Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Você notou isso aqui? Você notou? Atos dos Apóstolos, assim chamado. Eu sempre gosto de me referir isso como Atos
do Espírito Santo nos apóstolos, porque os apóstolos eram apenas homens, mas foi o Espírito Santo nos apóstolos trazendo adiante o seu movimento. Amém? E o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Você sabe disso? Que o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus Cristo que desceu sobre a igreja para continuar as obras do Senhor Jesus em sua partida. Isto é para dar a luz do Evangelho em uma luz menor do que quando Cristo estava aqui. Como a lua e o sol, a lua aparece para fornecer uma luz na ausência do sol, até que ele possa nascer de novo. Então a lua se vai, e o sol tem um brilho tal que obscurece toda a lua, tudo da lua. Mas o que é a luz da lua? É um reflexo do sol sobre ela. Isto é como Cristo, quando ele esteve aqui, ele era a luz do mundo. Ele partiu, está brilhando de volta em sua igreja para refletir a sua luz ao mundo. Hoje, para caminhar nessa luz até a sua volta, então tudo será dado a ele. Ele sentará no trono do rei Davi e reinará para sempre e sempre. Agora, o Antigo Testamento, sendo um belo tipo, iremos ali e veremos todas aquelas coisas que aconteceram ao povo, que podemos olhar como exemplo. Agora, Deus, sendo soberano, estava ensinando hoje, numa casa onde fui convidado para jantar, eles queriam saber se eles reconheceriam seus antes queridos quando se encontrassem na glória. Porque eu disse, certamente nós o reconheceremos. Nós o estamos num. Temos 3 corpos diferentes, nos quais habitamos. Um é humano e o outro é o celestial. E o outro é o glorificado. Você sabia disso? Este é um templo terreno, mas nós temos um outro corpo celestial. E depois temos outro corpo, quando vamos habitar na eternidade, o corpo glorificado. O próprio Jesus passou por esse processo. Você viu que quando ele ressuscitou, quando ele esteve aqui, ele era 100% homem. Igual a você, igual a eu, era um homem 100%, por fora. Agora, por dentro, ele era 100% Deus. Mas por fora, ele era 100% homem. Ele se machucava, ele era carne, igual a você. Mas depois que ele morreu e depois que ele ressuscitou, quando as Marias chegaram ali, quiseram pôr a mão nele, o que ele disse? Não me toque, eu ainda não subi para meu Pai. Ele estava ali num corpo celestial, num corpo, numa teofania. Se eles botassem a mão, passava, era o Espírito, mas tinha um corpo teofânico. Agora, depois, quando ele voltou novamente, apareceu com os apóstolos, ele mostrou a mão furada para Tomé, ele comeu peixe, comeu pão, apertou a mão de todos eles. Agora ele já estava no corpo glorificado. Amém? Então, quando o homem morre aqui, eu falei isso ali no sepultamento do irmão, quando nós morremos, essa casa, eu moro aqui nessa casa, nesse tabernáculo, e uma hora esse tabernáculo não vai dar mais para morar nele, eu sairei fora, mas a morte não muda quem eu sou, a morte não muda você também. O que você é aqui, você é depois da morte. Se você é incrédulo agora, você vai ser incrédulo depois. Se você é crente agora, crer, você vai crer novamente depois da morte. A morte não muda o homem e nem a mulher. Se a pessoa é um arrogante aqui, quando chega lá ele vai ser o mesmo arrogante no julgamento. Por isso que o homem tem que passar pelo processo aqui do novo nascimento. Por isso nós temos nosso dia também em Cádiz Barneia. Ou iremos adiante ou voltamos. Agora a decisão é sua, Deus deu o livre-arbítrio para você. Você que decide se vai adiante ou volta. Deus deixa você livre, deixa eu livre. Se eu hoje mesmo não quero ser mais crente, vou sair por aí pecando, fazendo o que eu quiser, Deus não vai me segurar. Ele deu esse livre-arbítrio para nós. Você também. Então nós que temos de decidir ou ir ou ficar.
Agora que cada um toma a sua decisão certa e correta diante de Deus. Amém? Então chega uma hora que eu vou sair daqui. Eu vou morrer. Daí o meu corpo, o meu espírito sai deste corpo. Então eu tenho um outro corpo. Um corpo teofânico para entrar. E ir até o julgamento com aquele corpo. E depois então, na eternidade, Deus dá aquele corpo glorificado para a eternidade. Um corpo que não tem mais nada. Nem o outro teofânico também não tem. Mas no momento nós temos nesse corpo carnal. Aqui nós temos sobre a natureza da terra, sobre os 16 elementos ainda. Quanto mais nós conhecemos o corpo glorificado, se a lei pode produzir uma coisa boa, quão maior pode a graça produzir, porque ela é maior que a lei. Se a lua pode produzir uma certa parte da luz, quanto mais o sol excederá em brilho quando se levanta, certamente conheceremos um aos outros. Foi a pergunta que fizeram por irmão Brano, e ele explicou que lá nós vamos se conhecer. Amém? Nós vamos ter aquele corpo que vai ser o melhor da nossa vida que teve aqui na terra. Aquele melhor dia que você teve, aquela alegria, que sentiu aquela juventude, aquela saúde, é o que você vai ter lá do outro lado. Amém? Mas o espírito que está aqui dentro é o mesmo. Glória a Deus. Agora, vou ler mais uma outra parte aqui. Eu marquei, assim, às vezes eu pulo muito, né? No 45. Eles, se foram, se eles tinham deixado o Egito, quando eles saíram do Egito, Israel, então eles se foram. Eles saíram todo orgulhosos de suas ideias materiais, de seus equipamentos, de suas ciências médicas, da forma que eles tinham nas suas mecânicas. Eles estavam orgulhosos de seus médicos, deixaram esses médicos para viajar com um grande médico ainda, assim estava se queixando. Não é exatamente como a multidão mista de hoje. É a primeira coisa, você sabe, eles chegaram num lugar chamado Cades Barneias. Cades Barneia é o lugar de julgamento, é o lugar de decisão, é o lugar de julgamento do mundo. O nome real do lugar, o significado dele era devido a uma grande super fonte que borbulhava entre as palmeiras, que permanecia no deserto. Uma cidade com algumas pequenas cabanas e um lugar de moradia de uma nação de pessoas, um pequeno povo. E toda a sua extensão ali havia pequenas fontes que borbulhavam por toda parte, alimentada por estas grandes e transbordantes fontes. Que belo quadro de uma igreja no deserto, onde tudo tinha que chegar a Cádiz para conseguir água. Tudo tinha que chegar a Cádiz para conseguir água. Portanto, aquela grande fonte alimentava as outras fontes. As outras fontes. Este é um tipo do céu. Este é um tipo do trono de julgamento de Deus, onde o julgamento começa na casa de Deus. Esta fonte transbordante alimenta outras pequenas fontes que flui dela. Significa que o céu e o trono de julgamento de Cristo e todas as igrejas estão dando vida à água, ao trono de julgamento, onde o povo vem à igreja para ser julgado. Que coisa, né? Por isso Jacó disse que tão terrível é a casa do Senhor. É um lugar de julgamento. Então Cádiz Barneia eles levaram quando saíram do Egito, todo orgulhoso. E quando eles chegaram em Cádiz Barneia, foi em 40 dias de viagem. Agora você vê, em 40 dias atravessaram o deserto, chegaram na fronteira. Era só cruzar para o outro lado. Mas agora você vê. Chegou ali, houve tudo aquilo. Aqueles homens desanimaram o povo. E o povo choraram. Ai, ai. Bem gripado. Então ali o povo choraram. E Deus disse para eles assim: 40 dias vocês vieram até aqui. Vocês negaram, não quiseram entrar, murmuraram, lamentaram. Agora, cada dia para vocês, um ano. E eles peregrinaram no deserto em volta, andaram em volta 40 anos para chegar ali de novo em Cádiz Barneia. Porque eles tiveram a sua decisão. Eles desde entrar, eles temeram as nações, não confiaram no Senhor.
o Senhor tinha dado para eles, tinha abrido o Mar Vermelho. Eles saíram lá do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, a pé seco. Deus deu água, deu maná. A sandália deles não se gastaram. As roupas que eles saíram do Egito, 40 anos eles peregrinaram no deserto com a mesma roupa. Josué, quando chegou no Jordão, disse para eles: olha, povo, olha para os vossos calçados, olha para vossas roupas. Ninguém ficou doente nesses 40 anos. E assim mesmo, eles foram incrédulos com o Senhor. E eles não entraram. Aquele 40 anos foi para morrer todos eles, porque o Senhor disse que os adultos morreram todos no deserto em 40 anos. Porque chegaram ali na fronteira e ali desanimaram, desistiram. Agora você sabe, nós também temos o nosso vale de decisão. Nós temos aquele nosso dia em Cades Barneia. Muitas vezes você quer voltar atrás, mas você não deve voltar atrás. Você deve fazer o que Paulo disse aqui, como lemos no começo. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar o hino 118 novamente. Vem aí, aqui, irmão. Todo dia, às 6 horas, mais ou menos, esse horário, está me acontecendo isso. Dá uma coisa na garganta. Não sei o que é. Mas a gente sente quando chega essa hora a gripe. E ainda que eu tomei a vacina dos velhinhos, né? Ainda que eu fui vacinado. 118. Para ser um cristão fiel e verdadeiro, é preciso ter a natureza do Cordeiro, ser manso e humilde de coração, ter dentro de si a pirâmide, e estas coisas são fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal, fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor fraternal. O sétimo mensageiro que veio para revelar os mistérios de Deus, e o anjo mandou chancelar. O irmão Brana é o Elias que veio para nos corrigir e tornar-nos iguais a Cristo. Ele tem essas coisas em si: fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e
temperança e conhecimento, paciência, bondade e amor fraternal. Estas são as 7 naturezas do Cordeiro que por nós expirou no madeiro. Este Cordeiro é Cristo, meu Salvador e Rei. É Ele que nos ensina todas essas coisas ser. Fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor fraternal. Fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor fraternal. Amém. Então, aqui nós vimos mais parágrafo 65, o julgamento de Cades Barneia vem para você. Talvez algum de vocês aqui estão quase no momento. Nesse momento, o vale de decisão vai chegar até você. Sua decisão, no 64 também diz assim, sua decisão pode acontecer agora. Sua decisão pode acontecer em algum outro tempo. Mas se vier agora, é melhor que você responda isto. Você diz, irmão, eu farei. Bem, eu farei uma decisão algum dia. Você tem que fazê-la. Agora mesmo é o tempo de fazer. Houve um tempo quando você foi escolher a sua esposa, meu irmão. Você teve que tomar uma decisão. Se ia se casar ou não. Você teve que fazer uma decisão. Pode ser que alguém eu tenha dito assim, você não deve casar-se. Outro tenha dito, bem, é melhor você se casar. Ou alguém mais, mas você será mais feliz se você se casar. E ainda outros, outro vem e diz, você está se enforcando. Todas essas diferentes coisas, você teve que fazer a decisão. Isto é certo. Uma decisão. Nós vimos aqui também Ruth. Ruth, ela chegou um dia que teve que fazer a sua decisão. A Bíblia diz aqui no livro de Ruth que morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres, Moabita. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Mas veio um dia que morreu Abimeleque. Noemi diz que parece, não me foge a memória, que o nome Noemi quer dizer louvor. E Elimeleque quer dizer santidade. Morreu a santidade, acabou o louvor. Noemi ficou triste, desamparada. Veio um dia que morreu aqueles 2 moços também, Marlon e Quilion, que era um casado com Ruth, outro com Orfa. Então Noemi soube que na terra de Judá havia Deus visitado e havia pão. E ela se levantou da terra do Moabe e voltou para casa. Mas chegando na frente, então, elas pararam, aquelas 3 mulheres desamparadas. Seus maridos tinham morrido. Morreu Abimeleque, morreu Malom, morreu Quilion. Ficou ali agora Noemi, Ruth e Orfa. Noemi, sogra das 2. E elas olharam, a Bíblia diz aqui no verso 14, que elas levantaram a sua voz e choraram. E tornaram a chorar. Então Noemi chamou as 2 noras e disse para ela, é hora de você se decidir, vocês se decidir. Volte para o seu povo, volte para a sua terra. Porque eu estou velha. No Velho Testamento era uma lei. Se morresse o marido,
de uma mulher, o irmão tinha que tomar ela como mulher para suscitar filhos, em nome do irmão. Mas disse Noemi: velha sou, ainda que eu tivesse marido, vocês não iam esperar até que eles crescessem para casar com vocês. E despediu elas: volte para sua casa. Então a Bíblia diz que elas choraram amargamente ali no vale da decisão. Mas Orfa foi e abraçou Noemi e beijou e foi-se embora. A Bíblia nunca mais falou dessa mulher. Ela tomou uma decisão. Mombrana diz: isso é uma decisão como voltar para o mundo. Sair dos caminhos do Senhor, tomar essa decisão e ir embora. Nunca mais é falado, é morto. Então, a Bíblia nunca mais falou no nome de Orfa. Ela beijou a sua sogra e foi embora. Mas, porém, Ruth apegou-se a ela. Pelo que disse novamente Noemi: voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te deixe e me afaste do teu pé de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousar a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Isso é uma decisão que ela teve que fazer. E a Bíblia depois conta a história de Ruth, aquela moabita, uma gentia. Ela se tornou mulher de Boaz. Boaz remiu ela, que vinha a ser tio de seu marido Malom, tomou ela como esposa e redimiu ela. E ela, no dia que teve o seu filho, aqui Bíblia, todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunha. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como Raquel, como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E que haja dela valorosamente em Efraim, e faze-te nomes afamados em Belém. E essa mulher, Ruth, ela veio ser a mãe de Boaz. Não, ela casou com Boaz e gerou Obed, filho de Boaz. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. E Jesus veio da descendência de Davi. Amém? Ela foi uma mulher abençoada, porque ela soube fazer uma decisão. E você deve fazer a sua decisão por Cristo também. Pela palavra de Deus. E dizer: eu, ainda que morra, não me largarei ao pé de ti, Senhor. Estarei ao teu pé. Ele é o nosso Boaz. E ele de vez em quando manda uma bênção para nós. Amém? Vamos se colocar de pé. Quando chegar o seu Cades Barneia, se não chegou ainda, você faz a sua decisão por Cristo. Se decida servir ao Senhor. Aleluia. Pai Santo, graça te dou nessa hora, por esse momento que nós passamos na tua presença. Eu peço a bênção sobre cada pessoa aqui que chegou, Senhor, que entrou por essas portas. Ó Deus, que hoje haja uma decisão em seus corações. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Mombrano, nessa mensagem, ele disse: se entrou alguém aqui desanimado, triste, com vontade de desistir, ou alguém que não entrou nas fileiras ainda, que quer fazer a sua decisão hoje, qualquer pessoa, levanta a sua mão aí onde você estiver. Aleluia. Só levanta a sua mão, você não precisa nem vir aqui na frente, nós vamos orar por seja você. teu nome, Senhor. Aleluia. Se você está assim desanimado, pensando em parar, esse é o seu dia em Cades Barneia. Vê muito gigante na frente, o mundo, o pecado, como disse Paulo. Por isso deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Você levanta a sua mão e eu vou orar por você daqui mesmo. Aleluia.
Olha, temos algumas mãos levantadas. Aleluia. Levanta sua mão também. Se hoje você quer tomar uma posição, eu sempre digo, a gente põe uma estaca, deixa as coisas para trás. Corramos a carreira que nos está proposta, à frente. Então se coloca uma estaca e diz assim, ó, daqui para frente, Senhor, eu tomo a minha decisão. Amém? Então vamos orar nesse momento. Fica com a sua mão levantada. Senhor, obrigado por essas mãos que levantaram, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado por essa mensagem, ainda que houve atrapalho, Senhor. Mas não é eu que faço a obra, Aleluia. Senhor. Nós cremos no Teu Espírito Santo. Bendito é teu nome, Senhor. Prometeste estar conosco todos os Louvado dias até a seja consumação teu nome, do Senhor. século. Tu faz as obras Glória. nesses corações, Senhor. Damos Eu apresento a Ti Senhor. essas Muito pessoas que obrigado, tomam a Senhor. decisão hoje, Toma conta que do hoje nosso de seguir coração, à Senhor, frente, das nossas adiante, vidas. e te servir, ser Aleluia. fiel a Ti. Glória a Abençoa, Deus. Pai, Louvado cada é teu pessoa, nome, Senhor. no nome do Senhor Jesus Santo, Cristo. Santo Senhor Jesus. Amém. Amém. Se alguém que fez a decisão quiser deixar o seu nome, seu endereço, ou tenha uma pessoa que lhe conheça para depois se fazer visita, se deseja, né, uma visita, daí então depois dá o seu endereço à pessoa que está com você, ou para nós aqui, para alguém aqui, para o irmão Manuel, pode tomar o endereço. E assim, vamos dizer, todos juntos, um para o outro, olha para o seu irmão ao lado e diz assim, Deus te abençoe, meu irmão. Sem apertar a mão agora, só olha para o seu irmão, para seu irmão ao lado e diz assim, Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe todos vocês também, é o meu desejo. Eu tenho um Amém. sapato diferente Glória a Deus. para pisar na cabeça da serpente. Eu tenho um sapato diferente para pisar na cabeça da serpente. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé em Jesus de Nazaré. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé em Jesus de Nazaré. Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora sou martelo, quem bate nele sou eu. Eu tenho paz, eu tenho paz. Agora sou martelo pra bater em Satanás. Eu tenho paz, eu tenho paz. Eu tenho paz pra bater em Satanás. Eu tenho um sapato diferente para pisar na cabeça da serpente. Eu tenho um sapato diferente para pisar na cabeça da serpente. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé em Jesus de Nazaré. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé em Jesus de Nazaré. Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora sou martelo, quem bate nele sou eu. Eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz pra bater em Satanás. Eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz pra bater em Satanás. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha, aos Efésios capítulo 6, versículo 15 diz, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Se você tem esse sapato diferente, né? Amém. Amém? E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Amém. Deus vos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos despedidos. Quarta-feira nós estaremos aqui novamente às 7 da noite e domingo às 5 horas da tarde. Amém.